Para que Deus vai te dar um dom se o estatuto lá, os safados aprovaram lá que você não pode pregar, que você não pode fazer isso, que você não pode fazer aquilo? Para que você vai ter um dom de música excelente se o máximo que você vai poder é sentar lá e tocar? Você não vai poder ensinar, porque mesmo que você vai ensinar um irmão assim informalmente, se você for ensinar, se você for na casa de um irmão, uma aqui, outra ali, outra acolá, e se você começar a ensinar, o que vai acontecer? O ministério vai puxar sua orelha, pai. Vai atrás de você, vai te perseguir. Porque você está ensinando, que você está passando na frente do regional, que você está passando na frente do encarregado. Então, para que adianta? Porque se você tiver esse dom, e você começar a ensinar música, por exemplo, em off. Em off é você ir... Você vai na casa de um irmão, ensina a música para ele, na casa do outro irmão, ensina a música para ele. Assim, numa visita marcada, assim, de graça. Não estou falando assim de graça, amorosamente. Se você fizer isso aí, rapaz, o ministério vai te perseguir. Porque você está passando, porque eles vão acusar você de não estar respeitando. Eles vão acusar você de você não estar respeitando a antiguidade entre os membros do ministério. Então, se você ensinar música ao irmão simples lá em off, o encarregado de orquestra vai atrás de você, rapaz, vai denunciar você no ministério, sabe? O regional vai denunciar você pro seu cooperador pro seu ancião, é capaz de você perder a liberdade, porque você está desrespeitando a antiguidade entre os membros do ministério. Você tem liberdade? Não tem. O Espírito Santo de Deus tem liberdade? Não tem. Então, se ele te dá um dom, vai ser pior para você. Nessas épocas que passou, se você fizesse isso, está aqui no estatuto. Aí se o ministro, por exemplo, se você é um músico e você fizer isso aqui, desrespeito, ser acusado de desrespeito à antiguidade do ministério, se você entrar na justiça, você perde. Por exemplo, se o ministério tirar sua liberdade de músico, ele vai tirar sua liberdade de músico assim de uma hora para outra? Não. Sabe por que não? Porque ele tem medo da revolta popular. Então ele vai te perseguir nos bastidores, vai te envergonhar, vai te constranger, vai te perseguir, vai açoitar na igreja com uma cartinha dessas de Paulo aqui, que nem eu falei, com uma cartinha dessa dos apostólicos aqui, sabe? Todo dia vai na sua comum lá fazer caravana, te perseguir, te açoitar, dizer que é a palavra. Sabe aquela palavra que está escrito, numa das cartas aqui que Paulo mandou, que Paulo aconselha a aconselhar os desordeiros? Eles vão te chamar você de desordeiros, porque você está ensinando a música em off a um irmão e ele vai acusar de desrespeito. E se você entrar na justiça, você perde, porque o estatuto foi aprovado em conselho. Se você entrar na justiça, você perde, se por acaso o ministério tirar a sua liberdade. Quase toda instituição tem um estatuto. O Supremo Tribunal Federal tem um estatuto deles. O Congresso Nacional tem um estatuto do Congresso, que você, não sei se já viu falar aí nos telejornais. Sabe quando eles falam que é o regulamento interno? O regulamento interno do Congresso é como é feita, tem a presidência, tem a vice-presidência, tem secretário 1, tem secretário 2. O Senado tem o regulamento interno, o Supremo Tribunal Federal tem o regulamento interno, sabe? Então é o estatuto interno. De cada instituição tem um estatuto interno. Entendeu? Então, se você entrar na justiça, por acaso você perder o ministério, brigar com o ministério, e se eles tirarem sua liberdade e você entrar na justiça, você perde, porque está no estatuto da igreja, da comunidade religiosa, a congregação que está no Brasil, que você não respeitou a antiguidade do ministério. É para isso que serve o estatuto. Então, é o seguinte, você tem liberdade? Você não tem, rapaz. Então o Espírito Santo não tem liberdade na igreja, porque o maldito estatuto, esses tópicos, essas bostas aqui, tira a sua liberdade. Por que Deus vai dar um dom para um cooperador de jovem? Vai dar um dom para um encarregado de orquestra? Para um cooperador? Sabe esse ancião que é levantado, novinho assim? Pode ele ter que dom? Se o maldito estatuto aqui fala que ele não pode passar na frente dos anciãos, não podem. Sabe? Então, tudo que ele fizer, ele pode ter dom do jeito que for. Tudo que ele fizer, ele tem que pedir autorização para os anciãos mais velhos. Então não é liberdade, sabe? Então eles pegam das cartas só aquela, e põem no estatuto só aquela parte que convém a eles para dominar, sabe? Só a parte que convém a eles para dominar aqui, ó. Porque servir de exemplo, como é que ele serve? Ele não serve de exemplo.
sabe? Mas eles pegaram só a parte que interessava para eles, que é o ensinamento apostólico. Só a parte que interessou para eles, eles pegam. Eles torcem a palavra. Então, voltando aqui, ó. Nela não existe hierarquia. Entretanto, é respeitada a antiguidade entre os membros do ministério. Honrada, sempre observando o ensinamento apostólico. Então, os dons não têm liberdade. Sabe? O músico precisa, por mais dom que ele tenha, por mais qualidade que ele tenha, ele tem que baixar a cabeça para um pilantra, que foi indicado porque é parente do encarregado regional, porque é casado com a filha do ancião, sabe? Porque é casado com... Porque o músico pilantra lá que não sabe de nada, ele está de encarregado porque ele é genro do ancião, é parente do cooperador, tem dinheiro. E você, por mais dom que você seja, você pode ser um Salomão da vida. Você pode ter aí a vara de Moisés. Você pode ter a capa do Elias. Mas você tem que se inclinar perante o safado só porque ele é mais velho de ministério. E você é músico e tem mais dom. Você tem a capa do Elias. Você é um músico, excelente músico, formado lá na antiguidade. Aí hoje tem que se submeter a um pilantra só porque ele é parente do ministério. Tem dinheiro. Você tem liberdade na igreja? Não tem, rapaz. Você é levantado, um sujeito aí é levantado de ancião aí, numa cidade aí pequena e tal. Aí ele vai numa reunião no Brás, lá na presidência, que fica falando besteira, e você tem a escritura, você sabe que está errado pela escritura. O que vai acontecer se você contestar? O bastardo lá que está presidindo, aqueles bichão lá que se acham o máximo, e você vai contestar com... Vai acontecer que você vai perder a liberdade, você vai ser forçado ou a renunciar ou partir para a guerra. Ou eles vão forçar você a renunciar, porque você contestou lá. Porque quando você contesta, quando você discorda do ancião, o que é que eles vão dizer? Ah, irmão, você não está na comunhão, não está no mesmo espírito. É claro que você está no mesmo espírito. Então eles vão dizer que você não... E vão dizer que você está desrespeitando a antiguidade do ministério. A lei do ministério é essa. Se você discordar deles, você está desrespeitando o ministério. Se você estiver desrespeitando o ministério, não está no mesmo espírito deles. Claro que você não está no mesmo espírito dele, né? E se você não está no mesmo espírito dele e não está respeitando, logo... você não está na comunhão. E aí, só Deus sabe o que vem daí depois, né? Como você é covarde, não tem estrutura, e você não tem argumentos mais, os seus argumentos podem acabar depois, e aí todo dia eles vão na sua comum, eles vão jogar irmandade contra o ancião, vai acabar cedendo, vai acabar parando ou vai acabar até entregando mesmo. Porque eles vão persuadir a irmandade e vai isolar ele. Sabe? E ele estava certo. Muitas das vezes. Muita gente perdeu o ministério assim. Foi forçado a entregar ou desanimou assim. Não, essas coisas eles vão que nem formiga, né? Vão que nem cupim, comendo por dentro. Sabe?